Eu tenho visto algumas avaliações e respeito a opinião de cada um, é óbvio, cada um tem o direito de ver o jogo como acha que tem que ver. Mas algumas avaliações para mim são um pouco irreais com o que é o futebol brasileiro hoje. Esses times deveriam estar fazendo pré-temporada e não jogando partidas valendo 3 pontos. E eles estão. E o nível, nesse sentido, ele vai ser um pouco mais baixo mesmo, é natural. E o Corinthians? Pegou o Bragantino, agora enfrentou o São Paulo, próxima rodada já é o Santos e tem clássico com o Palmeiras também se aproximando e já tem Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrentou na primeira rodada o Mirassol, aí agora já teve o Corinthians. Já começaram o ano enfrentando os times de Série A. E com pouquíssimos jogos, numa pré-temporada, muito antes daquilo que a gente está acostumado, né, a começar a temporada do futebol brasileiro. E aí entra aquilo que você diz, não é, Vamp? Vai achando que o Campeonato Paulista não vale nada, vai achando que não tem cobrança, que o pessoal não está assistindo. Boa tarde para você, Vampeta, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. O que você achou desse Corinthians 1, São Paulo também 1, Vamp? Boa tarde, Pedro, Raí, boa tarde, Flávio, boa tarde a todos, né? Começo de temporada a gente falou aí que na terceira rodada, Dorival, até isso na coletiva falou ontem, que ele pegou times da Série A do brasileiro, né? Claro, pegou o Red Bull Bragantino, pegou a Ponte, que não é de Série A, mas é Série B, né? A Ponte Preta, na estreia, voltou a Série B. Aliás, né? A Ponte está de parabéns, né? Não paga ninguém, né? 8 meses. Um amigo meu falava assim: finge que joga, finge que paga. Mas ainda subiu, assim. Ainda subiu. Mas os caras jogaram. Os caras jogaram, fizeram muito, eles foram heróicos, mas ninguém é trouxa. Eles foram embora. E aí os caras que foram contratados não têm dinheiro, não podem entrar. E hoje está na última colocação do campeonato estadual, né? Está no nível que merece. Está onde merece. A gente passa até não torcer contra os torcedores, mas as gestões, né? Que faz uma parada dessa 8 meses sem pagar. Então, Pedro, assim, na terceira rodada você já tem um clássico, né? É um formato diferente, um calendário diferente para 2026. A gente não pode esquecer também que o negócio é a volta. Os caras não tiveram 30 dias de férias. Não, tiveram, porque quando teve o Mundial de Clubes, tiveram 15 dias de folga. Né? No Mundial de Clubes, depois voltaram, mas voltaram já nas férias, assim. Aí falou, foi o último jogo da temporada foi Vasco e Corinthians pela final da Copa do Brasil. Mas tanto Vasco como Corinthians, esses atletas no Mundial de Clubes tiveram 15 dias de folga, né? De férias para chegar agora na competição. Agora, não dá tempo de você fazer a pré-temporada muito rápido. Na terceira rodada já um clássico, mas eu lembro que isso não é da agora. Não é porque o calendário mudou. Eu lembro que quando eu jogava, e olha, faz muito tempo, já tem 17 anos que eu parei de jogar, eu joguei a final do Brasileiro dia 23 de dezembro, uma 22, uma 23, e no dia 5 de janeiro eu já estava jogando no Rio-São Paulo. Porque antes do estadual tinha Rio-São Paulo. Era junto, estadual e Rio-São Paulo. Então, não muda muito. O tempo passa, vai aumentando mais o calendário. Lógico, hoje tem Supercopa, Recopa, tudo, mas não deixa de funilar tantos jogos. Lá atrás também parece que não, mas se jogava muito também. Você pega aí, né? O Corinthians saiu com um time, olhando todos aqui que a gente trabalha aqui em São Paulo, vendo os estaduais começar, todas as equipes, por exemplo, o Red Bull Bragantino está jogando com seu time titular. Eu já vi, o Mancini está repetindo quase a mesma equipe, está na liderança com 9 pontos, ganhando do Palmeiras saldo de gols. O Palmeiras, o Abel rodou titulares para jogar, o Corinthians também. O Corinthians rodou titulares. Não está nenhum. Quem não jogou ainda na temporada foi o Garro e o Depay. Mas pode que o time do Corinthians, Alberto, Gustavo Henrique, jogadores que foram contratados já estreando. Então não está o time base ainda, mas está rodando. E dentro de competição. Eu subindo agora no elevador, né, o nosso, como é que fala? Céu nasceu? CEO, o Roberto, São Paulino doente, né? Falou, escapado, né, Vamp? Eu digo, empatou no final e tal. Ele falou, não vejo a hora de acabar logo o estadual. Eu digo, você sabe que o estadual de São Paulo, ele paga a premiação, a equivale à semifinal da Libertadores? O campeão paulista ganha o prêmio ao equivale à maior competição da América do Sul, que é a Libertadores, a semifinal da Libertadores, é o prêmio do Campeonato Paulista. Não, se você aí o clube de futebol, você fala assim, mas o campeonato é estadual e tal, mas, é o estadual que o clube não vive. De que o clube vive? De receitas, né? Tem que ter dinheiro. E o Campeonato Paulista, ele proporciona um valor de premiação para o campeão
ao que vale uma semifinal de Libertadores. O que o Palmeiras jogou contra... Foi o LDU, né? A semifinal da... E o Flamengo pegou o Racing. Foi. É o que vale a ser campeão paulista de premiação. Então eu digo, não, mas aí tem o fator dinheiro. O time tem que entrar dinheiro também, pá. Mas em relação ao jogo, acho que foi até um jogo bom assim, principalmente o Corinthians criou mais no primeiro tempo, teve mais oportunidade. Eu acho que o Arboleda, meu amigo, carinhoso, nunca mais falei com ele. Arboleda, saudade, pô, dá uma ligação. O problema tá aí na diretoria, o problema das mais... A amizade continua. Aquele biricutico que a gente gosta de tomar, vamos tomar de novo. O Arboleda quase faz o gol contra lá. O problema tá lá no São Paulo, mas a amizade continua, Flávio. Fora de campo é fora de campo. Pô, a gente gosta das mesmas paradas. Tá ligado, né? Só não vou vestir camisa de time que eu não tô. Isso aí dá confusão. Aí dá merda. E aí o Arboleda foi tirar uma bola ali com o Euroberto, ele é fantástico, cara. Ele faz gol, mas ele tem que perder uns 3, 4 pra fazer um. Aí esse lance da Arboleda, só deixar a bola bater na cabeça que a bola entrava. Ele perdeu. Depois... Pensando numa noite, você e o Arboleda. Pô, velho, precisa ver o... Imagina, rapaz. Pô, tem um licor que a gente toma que é da hora. Caramba. Pô, quente, esquenta o corpo todo. É melhor do que os venenos, viu? Pô, esquenta o corpo todo o veneno do homem lá. E aí depois o Mateuzinho sai na cara do gol, perde. O São Paulo faz o gol, né? O Danielzinho, bela contratação. Gostei da movimentação do Danielzinho com o Marco Antônio, Bombadinho, no meio campo, tocando bem a bola de São Paulo, assim, né? Faz 1-0, aí o Corinthians vai no finalzinho ali, uma bela jogada ali, até do Pedro Raul, o Will Alberto foi inteligente, não participou. Por isso que a arbitragem demorou assim, para esperar para ver se tinha algum envolvimento. 1-1, tranquilo, acho que as duas equipes classificam entre os 8. Né? Mas vai começar a temporada, a terceira rodada. Por exemplo, ontem eu vi, a gente tá falando aqui clássico estaduais, parece que não. O Náutico ontem meteu 4 no Sport, no clássico. O Sport está jogando com o time sub-20. Mas é o Sport. Quando a gente pega aqui, pô, 4-0 no Náutico no Sport, ninguém quer saber se é sub-20, não. O Flamengo... Viu que a torcida cantou, a torcida do Náutico? O sub-20 vai virar CLT. E aí, isso aí, a gente tá vendo, o Flamengo tá tomando pau direto aí. Já mudou o planejamento. O Flamengo tomou 3-0 do Volta Redonda, assistiu o jogo, fora mais 3 gols anulados do Volta Redonda. Justamente anulado. Então, quer dizer assim, quando você vê o resultado, é preciso exaltar o nome lá. O Flamengo está em último no grupo do campeonato, porque todo mundo faz o planejamento é esse, mas quando o pouco rola, vem as críticas, vem tudo. Eu vi o Voivoda ontem sair, a gente vai falar, saiu o pé da vida, o goleiro do Brasão. Eu não quero nem falar para não falar merda. Olha só, e só tem 10 dias, viu, Flávio? Que os caras botou o Brasil, falou, eu quero me conter. Eu não quero falar para não falar merda. Como é que não vale? Como é que não tem fumaça? Porra. O Vitória está em sexto no campeonato. Terceira rodada no Campeonato Baiano, está em sexto. O que é que o Vitória tem, meu querido Vitória, tem para disputar? O Vitória tem Copa do Nordeste. Você precisa desbloquear? Não, calma aí, Voivoda. O Vitória tem o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e não cair no Brasileiro. Copa do Brasil vai ali indo, tem umas metas, tudo para ganhar um dinheiro, mas já está em sexto no Campeonato Baiano. De 10 clubes. E era fumaça. Ninguém quer saber se é sub-20, não. Então parece que não, mas para quem ganha, ganha um paulistinha. Para quem perde, demite, viu? Pô, pega mal pra caramba. O Abel deu uma coletiva outro dia. Desde quando eu tô aqui levantando troféus, taças, ele botou o troféu tem 2 anos que o Palmeiras só ganha. Há 2 anos que o Palmeiras... Se não ganhar nada esse ano, vai 3 anos, né? O último título que conquistou foi o Paulista 2024. Ele botou, lógico, tem que botar. Tem que botar, porque ele enfrenta Palmeiras, enfrenta São Paulo, enfrenta Corinthians, enfrenta outras agremiações aqui. Principalmente o Campeonato Paulista, que quem não é da Série A, vários times de Série B, São Bernardo, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão, Novo Horizontino, outros de Série C, Casa do Guarani. Então, aqui o ranking, a régua aqui em São Paulo é diferente dos demais estados. Você falou dos 40 milhões, 35 milhões os grandões estão ganhando no Campeonato Paulista e a premiação pode fazer aí ultrapassar os 40 milhões de reais, eles passando de fase e tudo que envolve aí o Campeonato Paulista.
paga muito mais do que o campeonato argentino, por exemplo. Você falou da Libertadores, o Vélez, quando ganhou o campeonato argentino em 2024, ganhou 1 milhão só, 1 milhão de reais. Não, 3 milhões, eu não lembro agora. Não teve o Verdão que pegou o cheque? 500 mil dólares. 500 mil dólares. Não foi o Verdão que pegou, milhões, não foi o Verdão que pegou um cheque? Foi ele. Ele é o presidente do Estudiantes. Ganhou 1 milhão o Independiente Rivadavia, pelo título da Copa da Argentina. E o que ganha também o pessoal aqui, os times brasileiros, né, na Copa do Brasil. Então, tem muita grana em jogo. Flávio Prado, boa tarde para você. Um Corinthians, um São Paulo. Como disse o Vampeta, o Corinthians teve várias oportunidades. Quando o São Paulo faz o gol, a gente até pensou assim, pô, o jogo tava mais pendendo pro lado do Corinthians, né? Só que o São Paulo aproveitou a chance com o Tapia, passou boa parte do jogo vencendo o Corinthians, e aí nos minutos finais o Breno Bidon, pouquíssimo espaço, 3 adversários, golaço do Bidon. O Bidon tá jogando, hein? Tá jogando muita bola. 1-1, Flávio, no clássico, o primeiro majestoso de 2026. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. A exemplo do que o Raí falou, não vi esse jogo ruim que... Nem sabia que tinham falado que o jogo era ruim, né? Eu, ao contrário do Raí, quando eu saio, eu vou pro Mocó, eu não... Não pro Mocó do Vampeta lá, mas eu não vejo nada. Então eu não imaginei que tivesse sido esse... Depende da expectativa, né? Você tem que tomar cuidado com a expectativa que você cria em cima das coisas. Você criar uma expectativa enorme, você tem chance de ter decepção. Eu imaginava um jogo dessa maneira que foi mesmo. Um jogo de 2 times médios, 2 times em formação, 2 times com dificuldades de grana, né? Provavelmente 2 times com alguma coisa atrasada. E aquela briga do Corinthians para tentar fazer prevalecer o fato de estar jogando em casa, e o São Paulo jogando nas oportunidades. Então, para mim, foi um jogo bom para empate mesmo. O jogo do empate de 1-1, para mim, foi o mais correto, embora o gol do Corinthians tenha saído quase no final. Mas a justiça do resultado prevaleceu. Para mim, foi um jogo realmente onde o empate foi o melhor resultado. O São Paulo fez um gol quando o Corinthians estava melhor. Quando eles perdem algumas chances. Esse Tapia é um jogador engraçado, né? Você olha e você vê que ele é grosso. Mas ele atrapalha, ele faz... Engoçado, né? Ele é útil, sabe? Ele é um grosso útil, é engraçado. Ele atrapalha, dá trabalho lá. Atrapalha pra caramba, e sobe, aí perde. Enche o saco. E outra coisa, ele lembra o Messi, o rosto dele, você reparou? É parecido mesmo. Aí você olha assim, você fala, pô... Ele, né? Caramba, olha que coisa. Mas ele é chato, quem é parente do Messi é o que veio pro Mirassol, né? Que era do... O Lugo, como é? Que jogava no Ceará. Jogava no Ceará, veio agora pro Mugni. Ele é parente, primo do Messi. E tinha um que jogou aqui também, que também é parente. O Max Biancucci. Max Biancucci, exato. Só parente, mas tudo bem longe. Entrevistamos aqui na Jovem Pan o Max Biancucci esses dias aí, falou da relação com o Messi, da família, né? Bom, o John e o Neymar são primos. Eles são primos. Não é brincadeira isso, não. Eu não sabia, não. A avó do John... Estão falando umas coisas assim que eu não sabia. Essas relações de parentesco eu não conhecia. A avó do John é tia do pai do Neymar. Eles são primos. E eles têm... Acho até que tem alguma relação. Pelo menos eles tiram fotos juntos e tal. Não vou dizer que o John seja um dos parças. Mas eles têm... Não é uma coisa distante e tal. Tipo, vou te falar outra que você nunca imaginaria. Eu sou primo do Zé Elias. Que isso? É verdade. É verdade. É claro que primo lá longe e tal, mas a bisavó do Zé Elias convivia com a minha avó, aqui na região do Brás e tal, todos descendentes de italianos e tal. E aí todo mundo era mais ou menos parente. Então, mas assim, você é distante, então fui saber isso por acaso, por causa do pai do Zé Elias e tal. Mas pode ser uma coisa... Mas no caso do John e do Neymar, parece que eles têm alguma proximidade mesmo. E esses casos aí devem ser também assim, né? Parente distante e tal. Um mundo pequeno, não é? Não é tão pequeno, né? Mas então, e trocando nisso, em cima disso, então, se você criar uma expectativa muito grande, você vai ter problemas, porque não dá para ter. O futebol brasileiro ele não é rápido nem quando todo mundo está em forma, imagina nesse momento. E sobre grana, gente, eu entendo os argumentos de vocês, mas não adianta nada. Os caras enfiam tudo, né? E ter dinheiro, não ter dinheiro, às vezes é melhor não ter. Porque eles não só gastam tudo, como ainda fazem dívida em cima disso. Então, não vejo muita vantagem de receber muito dinheiro, não. Eu vejo vantagem em investir bem o dinheiro, eles não fazem isso. Então, tem muito, sabe, tipo assim, ganhei 10 milhões, comprar um jogador de 12. É assim que funciona no futebol brasileiro, né? E aí você estoura caixa, estoura tudo. Todo mundo sabe meu pensamento, campeonato regional, para mim, deveria ser extinguido, não deveria existir mais. E reconheço que
A Federação Paulista de Futebol achou um jeito dele tentar ser interessante, mas quando começar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai ser pulverizado. Eu não gosto. Acho uma competição que atrapalha, inclusive, o calendário. Os caras deviam estar fazendo a pré-temporada. Mas está diminuindo. Acho que aos poucos vai desaparecer naturalmente. Quando vai misturando o Campeonato Brasileiro e tal, daqui a pouquinho vai desaparecer. E durante o jogo, São Paulinos, né? Aqueles talvez mais emocionados, empolgados. O Casares caiu, o São Paulo tá ganhando o clássico fora de casa, que começo de ano. E o torcedor do Corinthians, poxa vida, era só o que faltava, né? Perder pro São Paulo com essa crise política em casa. Pra você ver, já começo de ano, só a terceira rodada do Paulistão e os ânimos já estão exaltados. E vamos agora com a avaliação dos técnicos, dos professores. Dorival Júnior e Hernan Crespo falaram da partida. E você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Se estiver chegando agora, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Dorival e Crespo. Eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Eu acho que foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Isso daí se repetiu muito no ano passado, ao longo do Campeonato Brasileiro. No único momento que nós dávamos tínhamos um probleminha qualquer, acabava saindo um gol. Isso nós temos que nos atentar, buscarmos uma correção e que não se torne um fato recorrente. Porque eu não tenho dúvidas que a equipe teve merecimentos para que pudesse ter até coisas melhores, além daquilo que foi alcançado. Mas fico muito satisfeito porque vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto em busca do resultado. Contente, muito contente por o time. Raiva, porque faltou realmente pouco. Acho que Coutinho era perfeito, era preciso, estava bem, estava compacto. E não é fácil jogar este tipo de jogos neste momento da temporada também. Sim, raiva, sim. Porque se bem é um empate Neoquímica poderia estar bem, mas acho que faltou realmente pouco. Mas então um pouco de raiva nisso. Cara, e daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Hernan Crespo falando sobre essa negociação do Corinthians pelo Alisson, que está prestes a mudar de camisa, né? Vai vestir a camisa do Coringão. Esquisito isso, né? Que o Dorival gosta do Alisson. Eu sei, mas eu achei tão esquisito. O Dorival levou ele pro São Paulo. Não, e o Dorival ontem... Mas eu não acho o Alisson muito bom jogador, eu gosto dele. Mas eu tô achando esquisito sair do São Paulo. O São Paulo liberar desse jeito, você acha? O Corinthians... Não, e o Dorival falando também que, ontem na coletiva, que ele não liberou, ele falou que não é para trocar por nenhum atleta do Corinthians. Ele jamais pediu desvalorizar os atletas que ele tem, pelo contrário. Né, na coletiva ele falou que quer jogadores para compor mais ainda o elenco. Citou mais especificamente o Martínez e o Carrilho, né? Que diziam aí que estavam na possibilidade de ser negociados, enfim. Mas tem o Martínez tem essa questão aí, né, Pedro? Até trazendo aqui uma informação que a gente conseguiu ontem apurar lá em Itaquera, que do lado do Corinthians o pessoal está bem insatisfeito aí com essa situação dele, porque ele tem dado poucas satisfações do seu status lá na Venezuela, né? Status que eu digo no sentido de como está a situação. É um negócio de passaporte, né? Negócio de passaporte. Lá ele não conseguiu voltar ainda. Eles mandam o treinamento, muitas vezes ele não manda lá, ou não compartilha o treinamento dele para ver se está certo com aquilo que o clube mandou. Então,
ele é alvo nesse momento de um olhar mais atento, sabe? Pensando no restante da temporada. E eu acho que vale a gente lembrar em relação a esse jogador especificamente que no ano passado ele já teve problemas de disciplina, né? Já teve um outro episódio de data FIFA que ele demorou um pouco mais para voltar, atraso em treinamento. Foi para Colômbia, negócio de passaporte do filho, né? Teve já alguns outros episódios, né? Acho que é um bom jogador. É uma composição de elenco, acho que seja um jogador imprescindível hoje no Corinthians, principalmente com a ascensão do Bidon, né, no finzinho do ano passado. Olha, a chegada do... Como é? Que jogou... O Matheus Pereira entrou bem. Matheus Pereira ontem. Esse vai ser titular do Corinthians, tranquilo. Acho que em breve será, né? Foi até um jogador revelado pelo Corinthians, foi e voltou. Jogador de meio campo com boa qualidade. O próprio André também, Vamp, você que é um especialista da posição. Achei bom jogador também. Então o Corinthians tem outras opções, cara. E o Martínez... Ele meio que falou, né? Falou pro São Paulo que é o Martínez e Dalson falou, não. Aí não, pô. Não, o Dorival ontem falou que não teve isso, não. Foi isso que o Dorival foi pra coletiva, deve falar disso. Vamos ouvir. Porque saiu isso que o Dorival pediu essa troca. O Dorival não. Eu quero o Alisson sim, mas sem dar ninguém. O Matheus Pereira que trabalhou com o Marcelo Paes lá no Fortaleza, agora tá chegando ao Corinthians. Martínez aqui, o São Paulo quer o Martínez pra quê? Porque já tem tanto problema, vai arrumar mais um. O Martínez, ele é mais ou menos, ele enche mais o saco do que ele joga. Que é diferente, tem cara que joga pra caramba e enche o saco. Ainda bem que ele não tava no jogo ontem, senão era ele de um lado e o Luciano do outro. O juiz ia ficar maluco. Assim, porque nesse negócio todo aí do Alisson, o que é o São Paulo tá tentando aí na composição, né? Uma troca. Porque qual é o raio-x da história toda? O Alisson quer jogar com o Dorival, quer trabalhar de novo com o Dorival. Porque ele imagina que com o Dorival ele vai encontrar de novo um rendimento que ele já teve, que o aproximou de seleção brasileira, que fez ele ser de fato um dos principais volantes do futebol brasileiro. Não acho que nível seleção brasileira, mas ele jogou muito bem com o Dorival no título da Copa. O Dorival botou ele numa pré-lista, né? Colocou ele numa pré-lista. Na própria temporada 24, depois que o Dorival já tinha ido embora, ele continuou sendo um dos principais jogadores do São Paulo e aparentemente ele não está muito afim de ficar e de brigar ali por uma posição. É a leitura isso, né? E acho que até o Crespo deu um indicativo nisso ontem, né? A gente vai ouvir daqui a pouco, mas ele fala, se o cara não quer ficar, não acha que aqui não é a melhor possibilidade para ele, beleza. E acho que nesse sentido o clube está certo. Se o cara não quer permanecer, o clube tem que abrir a porta para ele sair, fazer um negócio que seja justo, uma troca ou uma venda. E aí qual é o drama, entre aspas, do negócio? O Corinthians não tem jogadores que interessam ao São Paulo dentro daqueles que são possíveis. Não é que o Corinthians não tem ninguém que poderia jogar no São Paulo. Não. Mas o Garro não vai trocar o Corinthians pelo São Paulo. Yuri Alberto, Memphis Depay, Bidon, os principais jogadores, eu tô dizendo, né? Então, se você olha pro elenco do Corinthians, não tem de fato alguém que você fala, pô, esse cara aqui eu vou pegar, ele vai resolver um problema. E o Crespo falou, não quero ninguém. Exato, por isso que o Crespo falou isso. Não é que nenhum jogador do São Paulo, do Corinthians serve pro São Paulo. É que os principais não estão disponíveis para uma troca. E aí, dentro disso, né, o negócio não está caminhando porque, de um lado, há o interesse do Alisson de sair, o São Paulo acha ok uma troca, só que não tem um jogador, né, possível para você trazer do outro lado. E para você fazer uma venda, nos últimos anos o Corinthians tem tido uma fama de mal pagador. O que eu estou dizendo aqui não é uma opinião, é um fato. E o São Paulo não está muito contente com a ideia de talvez vendê-lo e ter que brigar para receber depois. Então, assim, é um negócio que ainda é complexo, não sei se vai sair. Agora, eu não sei se foi o Alisson, se foi o São Paulo, mas esse jogador está numa situação muito complicada no clube nesse momento. Ele não tem mais condição de vestir a camisa do São Paulo. Não por uma questão técnica, ele é bom jogador, pode se recuperar, mas porque ele se colocou na porta para ir para um rival. Como que ele vai voltar se o negócio não der certo e falar, não, agora eu vou jogar aqui, depois de ter feito força para sair? Então, assim, por isso que esses negócios de mercado da bola são muito complexos, né? Às vezes você vaza uma negociação e a negociação saiu, não sei se foi pelo clube, não sei se foi pelo empresário do jogador, não sei se foi via Corinthians, não sei. Mas quando você vaza uma negociação como essa, envolvendo dois rivais, e ela não se concretiza, como aparentemente pode não acontecer, você coloca o jogador numa situação muito difícil. O Alisson hoje não tem mais como jogar no São Paulo. Como que você vai jogar, como que o cara vai jogar depois de ter quase ido para um rival, e ele quis ir para um rival? Então, ele ficou numa situação muito difícil agora. Se o negócio com o Corinthians não der certo, ele vai ter que procurar um outro clube para ele jogar. Porque, na minha visão, no São Paulo não tem clima mais para ele jogar. Não tem como ele vestir mais a camisa do São Paulo. Break na rádio, seguimos no YouTube com o bate-pronto para você desta segunda-feira. E nós temos aqui a palavra do Hernan Crespo. Até nessa linha do Raí, que o Crespo deu o recado. Falou, ó, vai ficar no São Paulo quem quer ficar no São Paulo. Ao comentar essa possível saída do Alisson para o Corinthians. O Hernan Crespo fala, você acompanha aqui no Bate Pronto, depois vou querer saber do Vampeta e do Flávio. Ninguém.
eu pego meus jogadores. E se Alisson, como falei, tem a possibilidade de sair, vamos a contentar, não tem problema, não é um problema. Todo mundo que, por motivos, não é uma questão, está bem ou está mal, não estão contentes com a situação, a gente vai ajudar, como em seu momento ajudou o Jandrei, ou que não estão cômodos no São Paulo. Aqui em São Paulo você tem que estar bem e tem que tentar de onde toca tentar ajudar. Se uno com a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Vai para Corinthians, não é um problema meu. É uma escolha dele, eventualmente. Eu acho, de Corinthians, não preciso ninguém. Olha o Crespo aí, perguntaram para ele, qual jogador do Corinthians você gostaria de contar nessa troca pelo Alisson? Ninguém. Foi o que disse o Hernan Crespo, que vou falar. Hoje é o técnico que melhor se comunica com o torcedor, o Hernan Crespo. Até aquela entrevista que a gente exibiu outro dia do Crespo falando do empresário do Lucas Moura. Muito bem também. Que ele é sucinto, mas é perfeito. Quando ele diz, vamos deixar os protagonistas conversar com os protagonistas. E agora, mais uma vez, né? Falou bem do assunto Alisson, né? Saiu muito bem, dizendo, vai ficar no São Paulo quem quer ficar no São Paulo. Mas quem você quer do Corinthians? Ninguém. É isso, eu concordo com ele 100%. Acho que essa tem que ser a conduta. Se o jogador bate lá na sua porta, né, você é o treinador, ou na comissão, ou na direção, e fala, quero sair, tenho aí uma proposta do Corinthians, o Dorival falou comigo, quero jogar lá. Não sei se isso aconteceu, mas enfim, desenhando aqui um cenário, né? O clube não tem que fazer força para o cara permanecer. Tem um exemplo que eu sempre cito. Um dia, Cristiano Ronaldo bateu na porta do Florentino Pérez e falou, quero ir jogar na Juventus. O Florentino Pérez virou para ele e falou, traga uma proposta de 90 milhões que você vai. Ele trouxe e foi embora. E foi uma péssima decisão na carreira dele. Não jogou bem na Juventus, não evoluiu, não melhorou e depois ele saiu de lá para ir para o Manchester United, depois foi para o Al Nassr. Se ele tivesse continuado no Real Madrid, talvez a história teria sido outra. Mas foi um desejo do cara. E aí você vai ficar brigando para permanecer com um jogador que não quer ficar no seu time? O Crespo foi perfeito na colocação dele. Aqui vai ficar quem quiser ficar. Se ele tem outras questões, se ele acha que aqui não está legal, se a cabeça dele não está no São Paulo, ótimo, vamos ajudá-lo a sair, vamos tentar compor um negócio. Agora, não dá para você doar um ativo, ele é um jogador do clube, tem contrato. Não dá para você chegar lá e falar, beleza, Alisson, eu vou rescindir aqui o contrato, você vai jogar no Corinthians de graça. Não. Ou você faz uma troca, se tiver algum jogador que interesse, não me parece ser o caso, pelas palavras do Crespo, ou tenta compor um negócio com grana, o que é mais difícil, dado o momento que o Corinthians vive, né? De volta à Rádio Jovem Pan, o Raí Monteiro comentando aí a declaração do Hernan Crespo a respeito do Alisson, que saiu aí essa informação de uma possível troca de jogadores, o Alisson vai para o Corinthians, o São Paulo pegaria algum atleta lá do Timão, não vai acontecer. Mas correto o Crespo na postura dele, na entrevista, Flávio? Mas fazer negócio com o Corinthians para receber é complicado, hein? Os dois, né? O Corinthians vender pro São Paulo vender pro Corinthians, era bom eles acertarem lá, faz em grama, em tinta. É verdade, não dá, cara, eles não pagam. O São Paulo não paga, o Corinthians também não paga. Você vai arrumar confusão pra quê? Tá louco, fazer negócio com esse time não dá pra fazer, não. Não dá pra fazer, é um negócio muito complicado. Quem garante que o Corinthians vai pagar? Não vai pagar, vai meter aquela confusão. Não pagou até hoje, o Ranieri tá empurrando com a barriga. Aquela conversa vai para aquele centro lá que eles dividem em milhões de prestações e tal. Cara, eu acho isso uma doideira. Não pode vender para o time? Tem que ser para o Corinthians. O Corinthians não paga, pô. Vai vender para o Internacional? O Internacional não paga. Tem time que não paga. Tenta vender para o Cuiabá. O Cuiabá não recebe, mas que eu saiba, ele paga. Ele quer jogar com o Dorival, né? Mas aí é complicado. Quem paga depois? Eu não faria negócio com esse time. Por isso que é melhor pegar alguma coisa. Pega qualquer coisa, um moleque da base. É melhor você garantir alguma coisa do que... Sabe aquele negócio? Você tá com um carro que você não pode mais ficar com o carro, mas você vai vender. Mas tem que vender e receber, senão não adianta nada. E aí não é o caso. Eu acho o Alisson muito bom jogador. Acho que ele compõe bem o elenco de São Paulo. Sempre que jogou bem. Sempre gostei do Alisson. Acho bom jogador. Eu não dispensaria esse jogador. Claro, ele quer sair, o Raí já colocou a situação. Mas eu acho ele útil, acho um jogador bom. Mas aí você vai vender pro time que não paga, porra. Aí é complicado, né, velho? Qual a garantia que você tem? Pede garantia bancária. Duvido que venha. Não vem. Não é a primeira vez que o Corinthians tenta comprar com garantia bancária. Não sai, garantia. Não vem. Os caras não dão. Enfim,
problema deles, né? Uma dívida a mais, uma a menos. Não, e agora tem esse interesse do São Paulo no Alan, do Flamengo, pode sair negócio. Saiu essa informação que a gente passou aqui no Bate Pronto, que o staff do jogador e o Flamengo, esse era um entrave no meio da negociação, porque o jogador e o Flamengo queriam uma garantia do São Paulo de honrar os compromissos e estavam com o pé atrás ali, de sair do Flamengo e ir para o São Paulo. Vampeta, o que você pensa aí dessa história que envolve Alisson, São Paulo, Corinthians, que o Hernan Crespo se posicionou firme aí nas últimas horas? Gostei do posicionamento do Crespo ontem, né? Estava aqui ontem e vi, gostei. Se o Alisson também não está satisfeito e quer seguir sua carreira em outro lugar, mas não vai de graça, né? A pessoa, o Vinícius Júnior não está satisfeito no Real Madrid, que foi vaiado. Ah, mas eu quero ir pro Chelsea, eu vou pro Chelsea, manda o Chelsea pagar. Então não é assim, né? Você querer sair, você tem contrato. O Dorival também se explicou do outro lado, falando que não propôs em nenhum momento troca de jogadores, mas ele quer o Alisson sim. E vamos ver como é que vai se desenhar isso, porque o Dorival também, ele chega no Corinthians, ele não faz nenhuma contratação a pedido dele, né? Acho que é o primeiro nome que ele, publicamente, ele fala. Vitinho talvez tenha sido, Vamp. Que eles trabalharam juntos. Ele trabalhou, mas publicamente assim, falando, ele falou do Alisson, eu quero o Alisson. Sim. Talvez seja só esse, que ele pediu publicamente, né? E aí tem o outro lado, né? O Dorival Júnior, já citamos aqui a história do Martínez, que está na Venezuela. E o Dorival Júnior fez questão de dizer que está insatisfeito, né? Que deu um puxão de orelha no jogador do Corinthians, que ainda não retornou ao Brasil. E o Dorival falou, mandei uma mensagem para ele, não respondeu. O Dorival Júnior fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. Muitos vieram me falar a respeito que eu havia disponibilizado Carrídio e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande isso, não aconteceu. Eu não disponibilizei nenhum atleta do nosso grupo. Eu preciso de mais gente ao nosso lado e não jogadores que saiam. Gosto sim do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Tenho um respeito grande por esses atletas, por isso não gosto de ver meu nome envolvido numa situação que é mentirosa. E um segundo detalhe, apenas o Martínez, essa situação que aconteceu, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso próprio grupo, para que ele possa ter a confiança em poder retornar dentro da sua melhor condição. Mensagens não respondidas, ausência de prazos, nenhuma confirmação, nenhuma data, né, quanto ao retorno do Martínez ao Brasil. E aí tá certo, né, o Dorival, Vamp, de ficar insatisfeito, de ficar irritado com o Martínez. Deixou claro aí o Dorival, expôs toda a sua insatisfação com o que vem acontecendo aí com o venezuelano. Então, o Martínez, né, a gente sabe que teve aquele problema, né, no espaço aéreo da Venezuela, a invasão lá dos americanos lá pegando o seu presidente. Ele estava lá, mas é muito tempo, viu? Savarino também estava. O Savarino está lá, o Savarino tá... Ele é meio complicado esse rapaz. Sei que o Martínez tenha sido pego junto, a gente não sabe, né? Devia estar no quartel lá também, Pode ser. Ou pegado ele, levado sem ninguém saber, ficava assim. Gente, ó. Ele é irresponsável, cara. Cara, quando eu digo assim, eu cheguei a ver jogadores tal, os bad boys, né? Você tinha Djalminha, você tinha Edmundo, olha os caras que eu tô falando. Acho até agora que Martínez. Martínez, o Marcelinho Carioca era problemático. Pô, agora é o Martínez. Mas o Martínez pra que lugar, cara? Mete uma suspensão. Acho até que ele jogou bem a final da Copa do Brasil, o jogo do Mas não é nada disso. Ele é bem meia boca. É meia boca. O Corinthians quase não tem problema para resolver. O Corinthians ficar refém do Martínez, aí o futebol tá acabando mesmo. O Corinthians não tem quase problema nenhum para resolver, né? Aí aparece a história do Martínez. Raí Monteiro, Vampeta, que eu acho também absurdo. O jogador nem responder, sei lá, o WhatsApp, a mensagem que o Dorival mandou. É a primeira vez, né, Pedro? A gente estava falando aqui de episódios também no ano passado em que ele demonstrou indisciplina ou coisa do gênero. Então, assim, o Corinthians precisa entender se vale a pena. É claro que é um jogador sob contrato, se você for rescindir, tem uma série de questões aí, não é simplesmente vai lá e rasga um papel e já era. Tem multa e tal, mas
Mas em disciplina também tem punição. Também tem punição. Você pode até pensar em rescisão, dependendo da condição, e até cobrar do cara. Então, é um contrato duplo, né? Tem que estudar aí, de fato, a situação dele. Ele já foi uma peça muito importante no campo, no título do ano passado, até na arrancada ali, né, que era o meio-campo Ranieri, ele, Carrilho e Garro, né? Na arrancada de 24, no Paulistão do ano passado, a Copa do Brasil ele foi muito bem na reta final ali, naquelas semifinais, e na final ele jogou bem aqueles jogos. Então ele não é um jogador descartável, desprezível ou coisa do tipo. Mas ele é um cara muito indisciplinado, não é o primeiro episódio, né? O Corinthians precisa entender se vale a pena seguir com o pacote. Um cara que entrega em campo em alguns momentos, ele não é um cara regular, constante, que faz sempre uma baita temporada, ele tem bons momentos ele teve, de fato, não dá para dizer que não, mas eu não sei se o pacote todo vale a pena. Em um outro momento, com menos opções, talvez. Agora o Corinthians tem mais opções. Tem o André, que conseguiu aí ganhar um espaço maior, um protagonismo nesse começo de ano, é jovem, vai oscilar, vai sair do time, vai voltar, mas é um cara promissor. O Bidon se fixou ali como um titular do time nesse momento. Tem o Matheus Pereira, que chegou ontem, acho que ele até teve bons minutos, né? Jogou pouco, mas teve bons minutos para uma estreia. Acho que é um cara que tende a agregar também ao Corinthians. E aí tem Carrilho, tem Ranieri, tem o Garro, que vai voltar um pouquinho mais para frente. Tem boas peças ali para o meio campo, né? Pensando no time titular. Então, o Corinthians vai precisar avaliar se vale a pena seguir com esse combo aí do Martínez. Eu, se fosse dirigente, não ia querer saber de jogador problemático no meu time, a menos que fosse um cara que resolvesse. O cara vai lá, dá problema, Romário. Tem lá outro, bem lembrado, mas o cara vai lá e caixa e título. Não é o caso do Martínez, né? Então eu não ia querer empresário enchendo o saco na porta do meu escritório e não ia querer jogador problemático. Aí é com o Stabile e Marcelo Paes decidirem, e Dorival, se o combo Martínez vale a pena pro Corinthians. E o Breno Bidon, Vamp, que fase, né, do Breno Bidon. Hoje é o melhor jogador do Corinthians? Eu acho, tecnicamente, o melhor de todos, o Depay, né? O Depay, para mim, é o melhor deles todos, mas o Bidon subiu muito de produção, principalmente na reta final do campeonato, principalmente dentro da Copa do Brasil, né? Volta a temporada bem, né? Mas o Depay, para mim, é o melhor jogador que o Corinthians tem. É que o Depay, como não começou a temporada ainda pra valer, né? Não tá jogando. Tá na terceira rodada também. Também não dá pra forçar agora. Não. O Bidon tá jogando bem. Pra quê? Um jogador com limitação física, pra que vai pôr o cara? Deixa o gato. Perguntado pro Dorival, e aí? O Depay vai pro jogo no Santos e falou, não joga. Não, pô, Depay, Garro, esses caras, deixa os caras quietos pra coisa que interessa. Não tem sentido isso, imagina. Não precisa forçar agora, né? Eles estão sendo preparados aí pro jogo contra o Flamengo e pro Campeonato Brasileiro, enfim. Começa daqui a 10 dias. Né? Eu também acho. Deixa os caras lá, né? Garro e Memphis. Mas é a verdade que ele tá jogando bem. E o Breno Bidon, aquele lance dele na final da Copa do Brasil, determinante, né, pro gol do Memphis. Ontem também a entrada, o gol dele também. O gol dele pelo espaço, no meio de raciocínio muito rápido, né? No meio de 3 marcadores do São Paulo e ainda acerta aquele chute. Um golaço. O Marcelo Paes falou na apresentação, né, Pedro, que o Corinthians tem a perspectiva de fazer a maior venda da sua história nesse ano de 2026, né? Eu imagino que ele está mirando aí o Breno Bidon, um jogador que tem muito perfil para jogar na Europa e acho que não vai permanecer mais muito tempo no futebol brasileiro. Talvez a janela do meio do ano seja aí o fim, né, dessa passagem dele, pelo menos pode ser a primeira, ele pode voltar mais adiante, mas acho que essa janela do meio do ano pode ser um fim aí da passagem dele pelo Corinthians, né, que é a janela onde os times investem mais, fazem melhores contratações, né. Essa janela agora que fecha daqui a alguns dias, 31 de janeiro, né? Ela é de ajustes, né? Pô, perdi um cara machucado aqui, vou lá, contrato outro, perdi um lateral, ou até mesmo um cara que sai, vai negociado para outro. Você faz complementos no elenco e não grandes investimentos. Então, por isso, a tendência é que o Bidon fique pelo menos até o meio do ano. Tomara que consiga, porque eu fui vendido em 2000 até hoje eu sou a venda mais cara da história do Corinthians. De clube para clube, 100%. Porque hoje os jogadores 20 de um, 30% do próprio jogador. 15 de outros, escritório tem não sei quem, o clube lá... Não é todo do Corinthians? Não, tomara que seja, eu não sei, né? Duvido. Surgiu. Mas duvido. Ninguém hoje tem 100%, né? Se o Corinthians tiver 30%, lamba as unhas. Pode ter certeza. Né? Na sexta-feira a gente falou do Ryan, né? O Vasco tem 60% do Ryan, aí já foi, 30% é da família, 10% é... Do escritório. 90-10. O Corinthians tem 90% dele, e 10% é do próprio... Tá vendo? Pô, até que tá bom. Ainda assim tem um pedaço alguém, né?
Os 10% é dele, né? E a multa para o mercado nacional, 370 milhões de reais. E a multa para o mercado europeu, 100 milhões de euros. Não vai vender por 100 milhões de euros, é óbvio. Mas, se pegar 30, 35, já é um valor excelente. Já que o Corinthians quer o Alisson, pega um pedaço do bidon aí. 10% do bidon tá feito o negócio. Porque aí isso é do Corinthians, né? Porque o Corinthians não tem nada, pô. O Corinthians não tem nada. Tá duro pra caramba. Não paga a tia da marmita, vai pagar o Alisson, gente. Pelo amor de Deus. Não paga a luz. Vai pagar o Alisson? Não vai, não tem. Entra na conta do Abreu, se ele não pagar nem eu. Isso é a coisa mais normal no futebol.